Em continuação do assunto que eu estava falando no outro vídeo que eu gravei sobre o trigo e o joio dentro da igreja, agora eu vou falar sobre os nomes das igrejas que servem a Deus na terra. Em primeiro plano, irmãos, Deus criou a congregação cristã no Brasil. Em segundo plano, Deus criou todas as igrejas pentecostais, por exemplo, como a Assembleia de Deus e outras demais que são pentecostais. Em terceiro plano, Deus criou as igrejas, irmãos, que a gente olhando parece que são as igrejas mais frias, mais tranquilas, que são tipo as igrejas batistas. E assim foi, irmãos. Mas em todas essas igrejas, irmãos, nós podemos observar, se nós formos num culto na congregação cristã, é de um jeito. Se nós formos num culto na Assembleia de Deus, é de outro jeito. E se nós formos num culto na Igreja Batista, é de outra maneira, de outro jeito. E assim é. Tudo vontade e permissão de Deus. Porquanto, para todos, Deus tem um propósito de salvação. Para todos que estão nessas igrejas evangélicas. Só que de uma forma diferente. Porquanto, irmãos, o projeto de salvação para cada um daqueles que servem a Deus nessas igrejas evangélicas é diferenciado um dos outros. Assim como no céu há anjo, serafim, querubim, assim também Deus achou graça de criar essas igrejas em nível. Primeiro a congregação, segundo as pentecostais e terceiro as igrejas com doutrina semelhante à igreja batista. E assim é. Só que como o nosso Deus é sábio, irmãos, como eu já falei no outro vídeo, que dentro dessas igrejas, todas elas, ali tem o trigo e tem o joio. E como fazer, irmãos, para diferenciar um dos outros? Através das suas obras, da sua submissão e do seu comportamento espiritual diante do nosso Deus, mediante os mandamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, irmãos, então, todo servo de Deus, irmão, tem que passar por 4 tipos de provação aqui nessa terra, irmãos. Só após essas provações, esses experimentos, é que ele chega à estatura daquilo que Deus quer do homem na terra, para que ele alcance a vida eterna no céu. O primeiro teste aqui na terra para que o homem alcance a salvação é o teste da fé. Deus experimenta a fé do homem. E assim, logo que o homem batiza, irmãos, ele começa a pedir alguma coisa e logo Deus concede, irmãos. Então, nesse coração que não tinha fé em Deus, começa a ter fé em Deus. E assim é criado nesse coração a fé. Então, esse crente já começa a caminhar, ele mais a fé, irmãos. Mas depois, irmãos, através dessa fé, Deus também quer criar nele o dom chamado paciência, que é adquirido, irmão, no passar do tempo. Não é uma coisa que é um dom que Deus manda do céu e já está ali a paciência, não. É adquirido, irmãos, diante das dificuldades, tribulações, as provações, assim adquirimos a fé. Então, através desse crente, desse cristão, que agora já tem a fé, Deus começa a testar ele de uma forma, de outra, e como ele já tem a fé, fica mais fácil, irmãos. Deus começa a criar nesse coração a paciência. E assim vai, irmãos. Por exemplo, ele faz um pedido a Deus, Deus fala assim, eu vou operar, eu vou conceder isso para você. E como ele tem a fé, irmãos, ele já aprendeu a esperar. Só que sem ele perceber, vai criando no seu coração a paciência. Então ele passou pelo segundo estágio. Agora vem pelo terceiro estágio, irmãos. É a perseverança. Ele já tem a fé e já tem a paciência, mas ele tem que perseverar em uma coisa e em outra. Mas muitas vezes, vamos supor que esse homem vai bem aqui na terra, as coisas dele vai tudo bem. Através da fé e da paciência, ele chegou num patamar elevado e as coisas vai tudo bem para ele. Mas Deus quer ver, irmão, como está o coração desse cristão diante de Deus. E Deus quer ver se ele é perseverante em seguir o nosso Deus ou as coisas desta vida. Então, sim, irmãos, nesse terceiro estágio, irmão, muitos cristãos
são reprovados. O joio muitas vezes nem chega ao terceiro estágio. Então, irmãos, muitas vezes Deus permite. As coisas vão bem, mas daqui a pouco Deus permite. Esse cristão muitas vezes cai em dificuldade, dívida, as coisas não vão bem, muitas vezes a enfermidade, muita tribulação. Os projetos desse cristão que estava indo tudo bem começa a dar tudo para trás, e aí Deus começa a experimentar. Ele tem duas ferramentas, dois dons excelentes que Deus já deu para ele. Um chama fé e o outro chama paciência. Mas agora Deus quer experimentar se ele é perseverante. E se esse cristão, irmãos, ele passou pelo terceiro estágio, agora, irmãos, é hora de Deus experimentar ele na santificação. Porquanto, irmãos, todo homem ele tem um desequilíbrio espiritual, desequilíbrio da alma. E Deus, irmãos, para levar nós para o céu, nós temos que estar totalmente equilibrado. A nossa dedicação, nosso coração tem que ser 100% Deus. Então esse homem está num estágio de santificação diante de Deus. E assim, irmãos, Deus experimentou ele na fé, na paciência, na perseverança e agora na santificação. Muitas vezes, chegando nesse estágio, Deus começa a confiar ele em muitas partes de fazer visita, muitas vezes de orar, muitas vezes de orientar, e assim por diante, irmãos. Esse homem vai chegando no meu patamar de como que se ele fosse um anjo de Deus aqui na terra. E assim, irmãos, quando esse homem ele chega no patamar de santificação perfeita, que Deus vê que ele já está apto para voltar ao céu, Deus recolhe esse cristão. Ou muitas vezes Deus confia a ele algum cargo elevado na igreja, talvez ancião, talvez outras igrejas chamam presbítero, e assim por diante, irmãos. Ele alcança cargos elevados. E nesse homem, irmãos, como ele já passou pelos 4 estágios, agora, irmãos, esse cristão, ele já tem uma estrutura espiritual forte, ele já é apto para ensinar os demais, que estão começando a caminhar, para que estão no meio do caminho e os que já estão caminhando. Então, esses homens não abriram a sua boca, não é ele que fala, é Deus que fala nele, porque a santificação e a consagração nele chegou num nível muito elevado, irmãos. E quando Deus acha graça, irmãos, como dizia Paulo, né, irmãos, eu não sei se o melhor é eu morrer ou eu viver, porque eu sei que morrendo estarei com o meu Deus e vivendo estarei com os irmãos. E muitas vezes eu sinto bem de estar aqui com os irmãos, porquanto eu sei que eu sou útil em alguma coisa. E se Deus me recolher, estarei com ele, mas eu fico pensando nos irmãos que ficam nessa terra. Assim, irmãos, esses santos de Deus, esses cristãos que já chegam num nível elevado diante do nosso Deus, ele está assim com uma preparação tão grande, irmãos. O amor dele para com a igreja é tão grande que é como se fosse um anjo de Deus aqui na terra, procurando o bem, deixe daquele ou daquele outro. Ele só quer o bem, só quer ensinar coisas boas, só quer instruir a igreja na santificação, na humildade, na mansidão, na submissão, na perseverança, na fé e na paciência, nos dons de Deus. Esse irmão vai ter palavras excelentes em sua boca, porquanto já não é ele que fala, é Deus que fala na boca dele, porquanto ele tem uma consagração total na presença de Deus. O equilíbrio da alma dele chegou num nível elevadíssimo, aquilo que Deus quer de cada um de nós. Então, irmãos, vamos continuar assim, cada dia procurando a santificação, com paciência, com entendimento, e vamos exercitar a fé, exercitar a paciência e perseverar nessa doutrina santa, que logo em mais, irmãos, estaremos em nuvem de glória subindo ao céu, para lhe gozar a vida eterna junto com os anjos, Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Porquanto essa vai ser a bem-aventurança daqueles que entregaram a sua vida num inteiro coração ao nosso Deus, irmãos. Porquanto esse é o galardão do justo, é o galardão dos santos, é o galardão dos salvos, daqueles que, irmão, deixaram tudo, mas não deixaram o nosso Deus. Que desprezaram tudo, mas amaram com inteiro coração o nosso Deus. Esses, irmãos, são os trigos da igreja, aqueles que
sempre lutam e vão continuar lutando para que haja prosperidade da obra de Deus aqui nessa baixa terra. E assim, irmãos, termina esse vídeo. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém.